É você que diz para um lado para o outro para a frente, para trás e você busca a Deus. É você que vai atrás, é Deus depois que você chega que vai tocar você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Pois sem ti eu sei que eu morro, pois sem ti eu sei que eu morro. Leve essa prática para a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu povo, nós vamos para a palavra de Deus agora, uma palavra poderosa da parte de Deus aos nossos corações, em nome de Jesus. Diga assim, palavra. Diga assim, palavra, fé, atitude, perseverança. Mais uma vez, palavra, fé, atitude, perseverança. Essas 4 coisas é que nos farão vitoriosos no nosso dia a dia. A Bíblia, ela é diversa em relação aos princípios de Deus. Se você mergulha na palavra e você mergulha na intimidade com Deus, então você vai receber de Deus palavras e mais palavras, direções e mais direções, toques e mais toques, força e mais força, alegria e mais alegria, direcionamento e mais direcionamento. E você vai se movimentar no reino espiritual, e Satanás vai ficar doido, porque não vai te achar. Ele não vai te encontrar. Porém, se você fica parado, se você não busca a palavra, então você não vai ter o objeto da crença fiel, real, eficiente para depositar fé. A base é a palavra. Se você busca a palavra, então você pode depositar fé na palavra. Depositou fé na palavra, você vai ter a atitude de praticá-la. E tendo atitude todos os dias de praticar, você vai repetindo, que é a perseverança. E nós temos na Bíblia aqui um exemplo de um homem chamado Naamã. Em 2 Reis capítulo 5, você pode abrir a sua Bíblia. Naamã, ele não era israelita, o Deus de Naamã não era o Deus de Israel. Mas Naamã, ele estava com um problema, ele estava enfermo. Você conhece a história, eu creio que você conhece. Ele estava leproso. Porém, esse homem não era um homem qualquer na sociedade, ele era um homem vencedor, ele era um general, ele era um homem de autoridade, ele era um homem visto. Ele servia ao rei, ele entrava no templo do rei, com o seu braço aonde o seu rei se apoiava nele, e ele ia até o altar do Deus do rei dele, e ali o rei confiava nele, e ele entrava e saía com o seu rei. Era um homem muito importante. Porém, esse homem adoeceu, e a valência ou a vitória dele era ter alguém dentro da casa dele com a palavra de Deus. Olha só que poderoso. O diferencial na vida de Naamã era porque dentro da casa dele, ele tinha alguém que tinha a palavra de Deus. Então ele tinha a palavra. Vamos esquecer a pessoa, vamos olhar para a palavra. Então ele tinha a palavra dentro da casa dele. E aqui nós vamos ler o texto, 2 Reis 5, do 1 até o versículo 19. Glória a Deus. O texto vai dizer, está no telão também. Glória a Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Então, a menina, ela estava em Israel, e ali ela foi como escrava para a casa de Naamã. E aquela menina
que conhecia o Deus de Israel e, logicamente, a palavra de Deus. O Deus de Israel é o único Deus verdadeiro, é o nosso Deus, é o Criador dos céus e da terra. E aquela menina tinha a palavra verdadeira dentro dela. Ela estava na casa desse homem que estava doente, que era Naamã. E o versículo 3 vai dizer: um dia, a menina, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Olha a palavra. Se o meu senhor, ela falando para a esposa de Naamã, se o meu senhor, se o seu marido procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Palavra, aqui é a palavra. Ele ouviu a palavra. E o versículo 4 diz: Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Ele foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. É fé na palavra. Já estou pulando aqui. Fé na palavra. Ele ouviu. Não, deixa eu ler logo, depois eu volto aqui para os pontos. Vamos lá, é melhor. Versículo 4. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele ficará restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não o faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes. Quantas vezes ele mergulhou, querido? 7 vezes. 1, 2, 3. Vamos contar. 7 vezes. Aqui você já entendeu. Isso aqui vai falar de perseverança, né? Quanto mais ele apenas diz que se lave e seja purificado, assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Ele se converteu aqui, né? Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu senhor o rei vai adorar no templo de Rimon, eu também
tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vai em paz. Aplauda a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Então, a história aqui, ela é muito clara. Quem crê na Bíblia? Quem crê que isso aqui é verdade? Aleluia! Se creres, verás a glória de Deus. Creia na palavra de Deus, ok? Porém, vamos tirar aqui, ou daqui, 4 lições para nós, que é o que eu falei. É a palavra, é a fé na palavra, é a atitude, que é a prática da palavra, e é a perseverança, é você repetir, é você repetir, é você repetir, todos os dias da tua vida, todos os dias da tua vida. Por quê? Primeiramente, o versículo 3, um dia a moça disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Palavra de Deus. Na palavra nós temos a força, na palavra nós temos a esperança, na palavra nós temos a promessa, na palavra nós temos a luz que nos ilumina, na palavra nós temos o norte que não nos deixa nos perder. Palavra. Porém tem um detalhe aqui. A menina, ela disse: se o Senhor procurasse o profeta. Busque a palavra. Busque a palavra. Se apaixone pela palavra. Igreja Batista da Promessa. Leia a Bíblia, apaixone-se pela palavra. Talvez seja a tecla que eu mais aperto aqui nessa igreja. Procure a palavra, se apaixone pela palavra. Então, ele tinha aqui a palavra. Se você tem a palavra, então o que você tem que fazer? Depositar fé nela. Do que adianta você vir todos os domingos, você recebe a palavra, mas você entra e sai sem se converter? Você vem hoje para cá, vai na próximo domingo para cristã, vai no outro domingo para assembleia, vai no outro domingo para batista. Ouve a palavra, mas não se converte. Ou você já é crente, você já é convertido, mas você não pratica a palavra, você é muito raso. Não deposita fé na palavra, você tem que depositar fé na palavra. Que foi o que Naamã fez. Versículo 4 vai dizer: depois que ele ouve isso, né? Ele soube disso, ou seja, soube da palavra, conheceu a palavra. Então, versículo 4, Naamã foi contar a seu senhor o que a menina israelita dissera. Ou seja, ele disse para o rei dele: meu senhor, eu estou enfermo, você me conhece, e eu quero continuar lhe servindo, e quero continuar vivendo, e quero continuar lutando as suas guerras, mas eu não posso enquanto eu estiver enfermo. E uma menina lá em casa, israelita, ela me diz que lá em Israel tem um homem que pode me curar. Permita-me que eu vá lá. Ele creu, ele só fez isso porque ele creu. Se ele não tivesse acreditado, ele não teria ido até o Senhor dele pedir permissão. Ou seja, isso aqui é fé. E o rei, versículo 5, e o rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Aí então Naamã partiu. Ou seja, atitude, diga atitude. Do que adianta você conhecer a palavra, você dizer eu creio nela, mas ficar de braço cruzado? Não, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, eu creio que realmente dá certo, se eu fizer dá certo. Mas se você ficar parado, se você não se mover, se você não tiver atitude, o reino de Deus, ele é cíclico, o reino de Deus está sempre em movimento. As coisas acontecem quando nós nos movemos. Diga assim: as coisas acontecem no reino de Deus quando eu me movo. Nós temos uma palavra, aplicamos fé nessa palavra e nos movemos nisso. A partir do movimento as coisas acontecem. Hoje a gente estava na casa do Acris, do batismo, e aconteceu algo interessante. Algo interessante. Depois do batismo ali, nós ficamos conversando, e a Darlene, que aqui está, né, ali, irmã da Ana Maria, cunhado da Cris, estava conversando com a Verônica, do Joãozinho,
E ali as duas estavam relembrando o passado delas no início da fé. E a Verônica, ela lembrou de um fato interessante, um detalhe que envolvia a Darlene, que inclusive está completando ano hoje, né? E aí a Verônica falou isso, disse: olha, Darlene, eu lembrei aqui de algo que antes de eu ser crente isso aconteceu, e depois que eu me converti, quando eu te vi e tu me falou de onde tu estava vindo, então eu fui para onde tu estava indo. Não vou falar aqui os detalhes. Então, Darlene, olha, o Senhor te usou para que eu fosse para onde tu estava, e de lá eu não saí mais. E a Darlene nem sabia disso. Há 26 anos atrás. E nós fomos edificados ali. Aí eu disse: olha, Verônica, Darlene, todo mundo, olha, gente, esse detalhe que a Verônica está contando não teria acontecido se, primeiro, a Verônica não tivesse vindo. Se ela não tivesse saído da casa dela e vindo para cá, nós não saberíamos disso, nem ela lembraria. Da mesma forma, se a Verônica tivesse ido, mas a Darlene não tivesse ido, também não teria acontecido aquele poder. Foi um dunamis ali, foi uma mini explosão ali dentro da gente ali, por causa daquele encontro. E por quê? Porque todos nós tivemos a atitude de sair de casa e ir para o mesmo lugar. Isso é o reino de Deus, atitude. Então, Naamã, ele teve atitude. Então, Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata e tal. Ele foi, a atitude. Então, a gente viu aqui a palavra, a gente viu a fé e a gente viu a atitude de Naamã. E aqui a quarta coisa é a perseverança. Ele saiu da sua terra síria para Israel. Ao chegar lá, o profeta nem recebe ele. O profeta não desprezou ele de coração. Profeta é profeta, diga assim: profeta é profeta. Diga assim: homem de Deus é homem de Deus. Muitas vezes a gente vai se mover e vai fazer o que vai fazer e não vai ter que dar explicação. Deus não deve explicação a ninguém. Deus manda o profeta fazer, ele faz. Então, o profeta ali, ele não recebe, ele não abre a porta, só manda o servo dele, Geazi, até Naamã, e diz para ele: olha, diga para ele ir até o Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. E quando ele fizer isso, ele vai ficar curado. Palavra de Deus, ponto final. Mas o que aconteceu? Olha só, ele saiu da terra dele, foi à terra de Israel. Ele bateu na porta de Eliseu. Eliseu disse que ele tinha que fazer. Então dali ele tinha que ir para outro lugar, que era mergulhar no Rio Jordão. Ele não gostou muito. Ele disse: olha, acaso lá em Damasco, na Síria, não tem os rios melhores do que esse aqui, de água mais limpa? Por quê? Porque o Rio Jordão é de água barrenta. O Rio Jordão é de água barrenta. E ele não gostou muito. Ele disse: rapaz, ele nem me recebe aqui, e ainda me manda tomar banho nesse rio sujo. Lá em Damasco tem rios melhores do que aqui. Aí, graças a Deus, porque ele tinha pessoas de Deus do lado dele, que são o quê? Os seus servos, que respeitam ele e chamam ele de pai. Meu pai, se ele tivesse pedido a você algo mais difícil, você não faria? Quanto mais que você vá no rio e mergulhe 7 vezes, se lave. Aí ele ouviu os servos dele, foi lá, mergulhou 7 vezes. 7 vezes. E eu tenho certeza, aqui não diz, mas eu tenho certeza que aconteceu isso dentro de Naamã e também nos outros servos dele. Ou seja, não era 1, 2 ou 3 vezes, eram 7 vezes. Eu tenho certeza que ele desceu, foi lá, mergulhou, saiu. Tenho certeza que ele olhou para o corpo dele para ver como é que estava. E na primeira vez que ele mergulhou, saiu, olhou e o corpo estava do mesmo jeito, eu tenho certeza que ele desanimou um pouquinho. Mas o servo disse: não, rapaz, vai, é 7, falta 6. Ele volta, mergulha. Tenho certeza que cada mergulho que ele deu, até o 7º, ele olhou para o corpo dele e ele desanimou. Mas porque ele estava encorajado pelos seus servos, ele mergulhou a 7ª vez. E na 7ª, só na 7ª vez, ele foi totalmente curado. O seu corpo ficou limpo como o de uma criança, sem enfermidade, sem nada no seu corpo. Ou seja, isso fala de perseverança. Do que adianta você ter a palavra dentro de você,
ou conhecer a palavra, mas não depositar fé nela. Do que adianta você ter a palavra, depositar fé na palavra, dizer eu creio, é verdade, não, eu creio, é verdade, mas não se movimentar, não ter atitude, ficar parado, nada vai acontecer. E do que adianta você ter a palavra, depositar fé na palavra, ter atitude, ou seja, fazer o que tem que fazer, mas não repetir. Por quê? Porque nós não sabemos o dia que a gente vai morrer e nem o dia que Jesus vai voltar. Então o que vai acontecer? Nós vamos viver muitos dias e muitos anos até a volta de Jesus. Até lá teremos que repetir muitas vezes a leitura da palavra, a oração, vir para a igreja e voltar para casa, vir para a igreja e voltar para casa todos os dias. Perseverança. Se não houver perseverança, pode haver palavra, pode haver fé e pode haver atitude. Mas se você não continuar fazendo tudo isso, então você vai parar no meio do caminho. E o que aconteceu? Naamã foi curado completamente. E aqui é a lição para a nossa vida primeira. Aqui é a primeira parte da mensagem. É a primeira parte da mensagem. Nós vemos aqui um homem que estava enfermo e foi curado. Aplique isso na sua vida. Anote isso, grave isso na sua mente, no seu coração. Tenha a palavra sempre no seu coração, deposite fé nela, tenha atitude e persevere. Repita, repita, repita. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Então, assim você vai ficar forte. Assim você vai ficar animado. Assim você vai permanecer em Deus, na presença dEle. Posso ouvir um amém? Porém tem a segunda parte da mensagem que eu quero falar. Tudo isso aqui foi bênção para Naamã. Tudo isso aqui foi algo que Naamã recebeu. Ele fez tudo isso para receber. Diga assim, Naamã fez tudo isso para receber a cura. Diga, receber. Então, ele recebeu. Ele recebeu. E aqui eu continuo o raciocínio. Nós podemos ter a palavra, mas nada adianta se tivermos a palavra e não depositar fé nela. Continuando o raciocínio. Nós podemos ter a palavra e aplicar fé nela, mas se não tivermos a atitude de nos mover, não vai adiantar de nada. Nós podemos ter a palavra, a fé, a atitude, mas se não perseverarmos, se não repetirmos constantemente, também de nada vai valer. Podemos então, continuando, agora, a segunda parte da palavra, ter a palavra, ter a fé, ter a atitude, ter a perseverança, e se tivermos essas 4 coisas, nós vamos receber. Mas, do que adianta só recebermos? Do que adianta só recebermos? Cada um aqui está recebendo. Cada um de vocês está recebendo. Porém, do que adianta você apenas vir e receber e voltar para casa? Vir, receber, voltar para casa. Vir, receber, voltar para casa. Do que eu quero falar? Eu quero falar de você dar. Eu quero falar de você ser instrumento nas mãos de Deus. Assim como Eliseu foi um instrumento nas mãos de Naamã, Deus quer fazer de você um instrumento nas mãos dele, para curar pessoas, para libertar pessoas, para salvar pessoas através do teu testemunho, da tua ministração. Deus quer usar você. Você precisa fazer, você precisa dar, você precisa colocar para fora aquilo que Deus está colocando para dentro de você. Colocar para fora não é você rejeitar, colocar para fora é você ministrar. E ministrar é servir. Ministrar é trabalhar para Deus. Preste atenção, de nada adianta se formos cheios de Deus, mas se não tivermos um propósito de abençoar vidas. De abençoar vidas. Isso tudo que eu estou falando é a obra de Deus que é completa. Porque quando você se assenta à mesa para tomar café, você não fica apenas na mesa o dia todo.
Você come, você recebe, coloca para dentro, se alimenta para levantar, para ou limpar a casa, ou ir trabalhar, ou fazer a tua viagem. Você se assenta, come e se levanta para poder continuar a tua vida. A tua casa espera por você, a tua família espera por você, a igreja espera por você, o teu patrão espera por você na empresa dele. Então, você senta, você come, ou seja, se alimenta para um propósito, para que você viva. E eu te afirmo, querido, não existe vida cristã só recebendo. Não existe vida cristã só recebendo. A vida cristã, ela só é completa se eu der. É por isso que a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Posso ouvir um aleluia? E aqui nós vamos agora para Mateus no capítulo 26. Aqui nós vemos Jesus no Getsemane. Jesus aqui ele está muito apertado no sentido de agonia, preocupação, de dores, como homem. Esse momento aqui, Jesus sente como homem, porque ele é Deus. Ele não sentiu como Deus, ele sentiu como homem. E aqui no caso, versículo 36, vai falar o seguinte, Mateus 26, 36. O texto diz: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar, dizendo: meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: é aqui onde entra o que eu quero falar. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Vocês ainda dormem e descansam? Eu ouso afirmar que crente que só recebe, ele está dormindo e descansando, sentado, confortável, cochilando. Isso não é bom. Isso não é bom. Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Levantem-se e vamos. Eis que o traidor se aproxima. Levantem-se e vamos. Vocês ainda descansam e dormem? Chegou a hora. Levantem-se e vamos. Aqui nós vemos que Jesus, ele tinha um propósito. Ele estava caminhando. Ele não estava apenas recebendo. Ele recebia e caminhava. Recebia e caminhava. Recebia e caminhava. É nítido, é lógico que eu só posso caminhar se eu receber, assim como eu só posso viver se eu comer.
Porém, eu não posso só comer. Eu não posso só receber. Eu recebo para... Quem entendeu? Eu recebo para dar. Eu recebo para dar. Então, Jesus, ele tinha um propósito. Eu estava conversando com alguém essa semana, em um aconselhamento, e ali eu estava dizendo para essa pessoa: volte ao movimento do reino de Deus. Volte ao movimento do reino de Deus. Você está fora do movimento. Você precisa ter um propósito. Ele disse: é verdade, pastor. Eu entendo isso que o senhor fala. Porque realmente, quando nós temos um propósito, nós vamos ter algo a mais por que orar, porque ler a palavra, porque estar na igreja. Porque se eu só oro, leio a palavra, venho para a igreja, mas não faço mais nada, fica pelo caminho, a nossa vida não fica completa com o Senhor. A nossa vida não fica completa. Então, a mensagem de hoje, ela tem essas duas partes. A primeira parte nós vimos que Naamã, ele recebeu algo. E a segunda parte aqui, Jesus estava dando. Então, entenda, é simples. Você recebe para dar. Você se alimenta para ficar forte. Para quê? Só para você? Não, para você viver, para você abençoar quem está do seu lado, para você trabalhar para outras pessoas, ajudando-as. Uma realidade que te cerca, ela depende do seu movimento. Ela depende do seu movimento. Quando você apenas recebe, você se torna fraco. Quem só come, mas não se movimenta, fica gordo. Vai adoecer, vai ficar preguiçoso. Mas quando você come, mas quando você se movimenta, você não vai engordar, e aqui com todo respeito a você que está acima do peso. Mas você está entendendo o que eu quero dizer? Então, aquilo que você recebe é para te dar forças para que você vá. Como crentes, não podemos apenas receber, temos que receber com um propósito, para dar. E para fechar, esse dar, esse se movimentar, no sentido de igreja, é aqui onde entra a igreja, organizando esse movimento. Nós temos a igreja, ou seja, é você fazer parte de uma célula. É você não apenas ir para a célula para receber, mas é você tornar-se ou um anfitrião. De membro, torna-se ou um anfitrião, recebendo a célula na sua casa, ou o líder de treinamento, que é o próximo líder que vai assumir a célula, ou o líder de uma célula. Nós temos essa parte da nossa igreja, e toda a igreja precisa estar em célula. Eu não sei se você, porventura, não está em alguma célula. Se primeiramente você não está em nenhuma célula, eu te desafio, procure uma célula para você. Porque a igreja nossa, ela tem 3 grandes reuniões na semana, quarta, sábado e domingo, e tem as pequenas reuniões que são nas casas. A nossa igreja se movimenta na cidade através das células. Se você não está inserido, está faltando uma parte em você. Nós temos os ministérios aqui na igreja, que é outra parte onde nós podemos servir, onde nós vamos nos movimentar. Eu estou falando só no sentido de igreja. Temos o ministério de louvor, temos o ministério de crianças, temos o ministério de diaconia, de recepção, temos o ministério de teatro, temos o ministério, deu branco aqui agora, infantil,
Temos o ministério de iluminação, de multimídia, de sonoplastia, de ação social com mais amor. É o hip hop da dança dos meninos, a nova geração da dança das meninas. Ou seja, se você não está inserido em nenhum ministério desses, procure se inserir. Esteja numa célula e esteja num ministério. Pastor, eu sei tocar, procure o Felipe, procure o pastor Daniel, o pastor Daiane. Eu sei cantar, procure eles. Eu quero ensinar, eu gosto de teatro, procure o Mateus e a Patrícia. Pastor, eu gosto de sorrir e receber as pessoas, procure o irmão Francisco e a irmã Cláudia, a recepção, a diaconia. A recepção, meu Deus. É o Jair e a Daniela. Ação social, pastor, eu gosto de ajudar. Eu gosto de dar cestas básicas, eu gosto de visitar os mais carentes. Procure o Miguel e a Jéssica. E por aí vai. Aí o pessoal da sonoplastia ali, né? O pastor está precisando. Você gosta de som, de mexer em som? Procure o Gustavo Mariano para entrar no ministério. Pastor, gosta de tirar foto, de fazer vídeo e tal. Aqui, ó o bebê é do ministério de multimídia, tá aqui, ó, transmitindo o culto. Eu gosto dessas coisas, pastor. Procure o Rogério. A questão também, ó, uma coisa aqui, ó, iluminação. Não é legal essa iluminação, gente? É legal sim ou não? É legal. Procure o Neguinho. Não é não, Neguinho? Procure o Neguinho. Eu gosto de criança, pastor. Eu amo criança. Procure a Lucilene. Precisa demais. Gente, que maravilha. Mas agora imagina. Você faz parte da igreja, mas não faz parte de nenhuma célula e de nenhum ministério. É justo? Não é justo, gente. Tem a consolidação. Gente, sinceramente, não é justo. Não, eu repito, não é justo. Só vem, senta, recebe e vai embora. Eu estou falando só a nível de igreja. Por quê? Porque a igreja é a base da missão. A igreja é a base da missão. Daqui nós saímos daqui. Aí lá no trabalho, você vai pregar? Lógico, você vai pregar. Na sua escola, você vai ser testemunha. Onde você estiver, você vai ser testemunha. Quem entendeu a palavra aí, gente? É de Deus ou não é? É bom receber, sim ou não? É bom receber, mas é melhor dar. De verdade, gente, que possamos receber a palavra e assim permanecer em nome de Jesus e seremos completos. A nossa alegria será completa se assim vivermos. Aplaudo o Senhor em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar nessa noite. Glória a Deus. Lá fora, por exemplo, ali, nós temos a nossa lanchonete, seja cheio, nossa área de convivência ali. E ele, cada final de semana, é uma rede. São 5 redes. E ali eu sempre disse para eles assim, gente, o propósito dessa lanchonete, primeiro, são 3. Primeiro propósito da lanchonete, colocando as redes ali, é gerar comunhão entre as redes, servindo ali, no ambiente fora da célula. É gerar comunhão ali. O segundo propósito é gerar esse ambiente agradável quando você sai aqui da igreja para fora e você vê aquilo ali aberto, o pessoal comendo e tal. É mais alegre, é melhor do que quando você sai daqui, está fechado ali, está escuro aquela parte. É ou não é, gente? É muito melhor quando está aberto, funcionando e tal, tem algum lanche, alguma comida. Nem sempre você vai comer, lógico. E o terceiro propósito é o dinheiro, que é o lucro, né? Que não é muito assim. Não é muito assim, porque é limitado, ok? Mas ali tem um povo servindo. Eles compram a carne um dia antes, cortam a carne, temperam a carne, fazem um arroz, a vinagrete, acende o fogo. Eu cheguei ali agora, estava quente ali, já está quente na beira do fogo. Eles estão servindo. Mas por que estão servindo? Porque receberam. Só pode servir, só pode dar quem recebe.
E você está recebendo. Alguém recebeu alguma coisa nessa noite? Alguém tem recebido alguma coisa de Deus nos últimos dias? Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. E então, o que você vai fazer agora? Dê, meu irmão. Sirva, meu irmão. Já dizia o pastor Joaquim: quem não vive para servir, não serve para viver. Glória a Deus. É isso aí. Vamos colocar nossas mãos no nosso coração e vamos orar selando essa palavra. Aleluia, Jesus.